falar dele, como eu já vi, em vez dele promover Jesus, ele promove mais ele mesmo. Em vez de falar de Jesus, o que Jesus faz, ele está falando o que ele está fazendo. Mas nós viemos para a igreja para ouvir falar de Jesus, do que Jesus está fazendo, não do que o homem é ou o que o homem está fazendo. Isso aí não importa para mim. Quero saber de Jesus, do que Jesus faz. Quero saber do homem. Então, meus irmãos, tem pessoas que vêm e começam a se autopromover, porque eu sou isso, porque eu fiz isso, porque não sei o quê, e começa a fazer propaganda de si mesmo, e nada de Jesus na mensagem. Até prega o culto inteiro e não toca em Jesus, não fala do que Jesus fez, só dele. Quando não é propaganda, é fala das lutas, né? Então, quando as pessoas começam a se autopromover e fazer propaganda, as pessoas começam a... não, porque eu vou para o monte todo dia e não sei o que, e porque eu estudei com não sei quem, porque eu sei disso, sei daquilo, porque eu sou formado nisso, porque eu ganho isso, não sei o que. O cara só se autopromove, só faz propaganda de si mesmo. E as pessoas então começam a olhar para ele e achar que ele é um Superman, Jesus na terra, e todos devem ser igual a ele, e ele fica todo exaltado e inchado, e as pessoas começam a ter uma admiração, uma certa estima por aquela pessoa, como se aquela pessoa não tivesse pecado, como se aquela pessoa não tivesse falha. Então as pessoas tiram conclusões de que aquela pessoa é superior aos demais que estão aí sentados, quando na verdade isso é mentira. Quem está aqui, quem está aí sentado, tem as mesmas fraquezas e também pode receber as mesmas revelações. Então, para evitar que as pessoas pensem muito sobre Paulo, então ele não falava muito sobre essas coisas. Para evitar que as pessoas ficassem admirando ele muito, aplaudindo ele muito, parabenizando ele muito, ele evitava falar das visões, das revelações e de todo o preço que ele estava pagando pela igreja. Ele evitava falar muito nessas coisas, tocar nesses assuntos, porque senão as pessoas iam achar que, né, ele não peca, ele não tem fraqueza. Esse homem nem passa luta, ele é tão usado, tão abençoado que ele nem passa luta, né? Ele é tão abençoado, tão usado, tão experiente, né? Tem tanta intimidade, que acho que ele não tem dor de cabeça, não tem febre, não tem dor de barriga, acho que ele não tem necessidade nenhuma, como nós. Acho que ele é um Superman, acho que é um anjo aqui na terra. Então, quando as pessoas, se Paulo ficasse contando muito, se vangloriando muito das visões, das revelações, do que ele fazia, de quantas almas ele ganhava, as pessoas iam pensar muita coisa dele, e ia elevar ele muito. Então Paulo evitava falar isso. Então ele disse: eu prefiro então se vangloriar em minhas fraquezas. Às vezes as pessoas falavam do missionário, né? É um missionário da Miranda, não sei o que lá. E as pessoas falavam como se o missionário fosse Deus aqui na terra, como se ele não tivesse problema com a esposa, com os filhos, como se ele não tivesse problema de saúde, né? Como se ele não tivesse erros. Então as pessoas, por quê? Porque as pessoas só ouviam ele de longe, ele pregando, ele expulsando demônio e curando, mas não viam ele pessoalmente, na intimidade, né? Acho que o missionário ora 24 horas, acho que ele não vai pescar, acho que ele não vai no lanche, acho que ele não vai na sorveteria, acho que ele só fica orando, lendo a Bíblia. Então, a gente fica ouvindo as pessoas e nós começamos a tirar uma conclusão de que aquela pessoa deve ser assim. E eu nunca vou ser como ele, nunca vou orar como ele, nunca vou pregar como ele, porque acho que ele é assim, assim, assado. Então Paulo não queria que as pessoas pensassem essas coisas dele. Então ele diz: eu evito me vangloriar, a não ser nas minhas fraquezas. Porque quando você vê que o líder, o pregador, o pastor, o obreiro tem as mesmas fraquezas com você, mas está na presença de Deus, Deus está abençoando usando, logo você não vai desanimar. Você vai dizer: opa, ele é igual a eu, então Deus pode me abençoar, me usar também. Ele não é fora do normal, ele é um ser humano como eu,
eu posso chegar onde ele chegou, eu posso ser usado como ele é usado, eu posso ser abençoado como ele foi abençoado. Então me gloriarei em minhas fraquezas. Agora olha só o que ele vai falar. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, a obra que nós fazemos para Deus, os dons de Deus que são manifestos em nossas vidas, as visões e revelações que nós recebemos, tem certas coisas que Deus dá ao servo, que o servo tem que tomar cuidado, porque o servo pode estragar tudo, porque tem pessoas que já se estragaram, tem pessoas que apodreceram, tem pessoas que se incharam, virou Superman, era usado, era abençoado, cheio dos dons, mas não tomou cuidado. O orgulho, a soberba dominou o coração. Por causa do quê? Porque ele era usado, porque ele expulsava demônio, porque ele curava os enfermos. E aí ele via que ele era mais usado que os outros, que ele recebia mais visão e revelação que os outros, e ele começou, o ego dele, quase que tocou lá no topo do céu, de tão cheio que o ego dele ficou. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda, a ruína. Então Paulo, ele é sujeito à exaltação, ele é um homem, ele está dizendo que se Deus não impedisse, Paulo iria se auto-exaltar, iria ficar inchado e acabar se desviando, porque Deus ia abandonar ele, porque quando o orgulho, a vaidade, a soberba toma conta do homem, ele se separa de Deus. Então, para não perder o apóstolo Paulo, para não perder o seu servo, Deus vai tomar medidas drásticas, Deus vai tomar medidas radicais, Deus vai fazer algo para não perder o seu servo, por causa da vanglória, por causa da autoexaltação, por causa do inchaço, por causa da soberba. Então tem pessoas que acham que só o pecado corrompe, as qualidades também corrompem o homem. E eu digo para você que o que mais estraga o homem é mais as qualidades e virtudes que estragam o servo de Deus do que o pecado. Quando a pessoa é rica demais, quando a pessoa é bonita demais, quando a pessoa prega demais, quando a pessoa canta demais, quando ele ora mais que os outros, ele jejua mais, ele evangeliza mais e tudo mais, porque ele é mais bonzinho, porque ele é mais santo, porque ele é mais certinho, porque ele sabe mais. Então, as qualidades, as virtudes, os dons, Deus nos usar, revelações de visões, todas essas coisas, se não soubermos administrar, nós se corrompemos, se estragamos e morremos espiritualmente. Quantas pessoas já não estão mais na igreja? Quantas pessoas se desviaram? Que era uma bênção. Mas será que é porque eles, por ser usado, por ser uma bênção, não tomou cuidado? Porque para você se manter de pé diante dos homens, você tem que manter-se humilhado diante de Deus. Enquanto você se manter com boca no pó de joelho diante de Deus, aos pés de Jesus, então você vai continuar de pé diante dos homens. Mas a partir do momento que você está de pé diante dos homens e acha que é o seu mérito, acha que você que é bom, que o poder está em você, que o padrão de santidade é você, que quem sabe é você, que quem faz é você, Então você vai ficar sozinho com você mesmo. Deus está a milhas, a quilômetros de distância dos soberbos, dos orgulhosos espirituais. É o orgulho espiritual. Então, para impedir
que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,